aqui presente, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Quantos creem que o Senhor tem uma palavra poderosa? Amém. Eu acredito que o Senhor quer falar com você nessa noite. Então vamos abrir o nosso coração para que o Senhor venha revelar, trazer uma palavra direto do trono de glória dele para as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai querido, queremos te agradecer pelo que o Senhor já fez em nossas vidas. Queremos te engrandecer, Senhor, queremos louvar o teu nome, Jesus. Senhor, nós cremos que tantas coisas o Senhor já derramou sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Senhor, nessa noite nós te pedimos que o Senhor nos revele essa palavra, Senhor. Abre os nossos corações para ouvir, para entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Queremos sair daqui transformados, renovados pelo poder que há no teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor me chamou para ministrar a palavra aqui, e justo domingo de ceia, e é um momento muito maravilhoso. Eu acredito que cada um aqui, Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. Deus te ama demais, amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala: Deus te ama demais. Glória a Deus. Deus ama a gente infinitamente. E esse é o motivo que Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Hoje é dia de ceia, eu não podia falar de outra coisa senão do sacrifício de Cristo ali na cruz. E é por isso que eu acredito que nós devemos permanecer constantes em Cristo, que é o tema dessa palavra, constantes em Cristo, constantes em conhecer, constantes em entender o sacrifício dele ali na cruz por nós. A palavra do Senhor diz que esse momento de ceia é um momento de nós lembrarmos, de nós olharmos para trás e vermos o sacrifício que Ele fez, se entregando ali na cruz por cada um de nós. Amém? Então é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Vamos relembrar aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Amém? E falando do sacrifício de Jesus, eu acredito que a gente passou por esse período de festividades, Natal, Ano Novo, né? Eu acredito que não é simplesmente normal que o Natal ele fica próximo desse final de ano. Junto com o final de ano vem o quê? Começam as promessas de ano novo. Quando esse ano se iniciar, esse ano que se inicia, eu vou fazer tal coisa diferente, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. E eu acredito realmente no poder que há na transformação através de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que depois de Jesus, todas as coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Então eu acredito que não é por acaso que o Natal fica próximo do Ano Novo. É porque depois que Jesus chega ali, nada mais é o mesmo. Amém? Você acredita que 2024 vai trazer mudança na sua vida? Então vira para o irmão que está do seu lado e diz: Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Amém. Aí o pastor chamou para ministrar a palavra aqui, e eu estava pensando no que falar. E eu parei para pensar, cara, esse é o melhor culto que tem. É o culto mais fácil de pregar, acho que é esse primeiro culto, porque todo mundo já está com esse negócio de eu vou melhorar, vou fazer não sei o que diferente, vou fazer alguma coisa diferente do ano passado. Então esse é o culto que eu libero uma palavra para os irmãos já saem daqui abençoados, já estavam naquele pique de melhorar mesmo, né? Então Deus vai fazer algo grandioso na vida de cada um de nós. E como eu estava dizendo, esses inícios de ano, normalmente as pessoas olham tudo que fizeram para trás em 2023 e começam a declarar coisas novas sobre a sua vida, coisas que poderiam melhorar nesse ano de 2024. Eu estava vendo justamente sobre isso na televisão, estava passando sobre um professor de educação física, ele estava falando que esse período de janeiro é o melhor período para as academias ganhar dinheiro, porque é o período que as pessoas mais investem dinheiro, porque tem aquela promessa de ano novo, não, esse ano eu faço academia, né? Então é o período que a academia está bombando. Ano novo também é ano que as pessoas sempre renovam a promessa, nesse ano eu vou ler a Bíblia inteira, de Gênesis até o Apocalipse. Aí começa a ler Gênesis, começa no Êxodo, vai para o Deuteronômio e morre ali. Mas eu acredito que Deus tem muito mais para a nossa vida.
Acredito que nesse ano Deus quer trazer renovação, quer trazer mudança. Aquela árvore está linda, cheia de frutos, e é isso que Deus quer fazer sobre as nossas vidas. Esse começo de ano é ano de nós fazermos sim agendas, programação, reunião de alinhamento, tudo isso aí a gente vai fazer porque as coisas de Deus são organizadas. Mas só que se não houver uma constância naquilo que a gente intenta fazer, se não houver uma constância, tudo isso é em vão, não vale de nada. Começar é fácil, mas é difícil permanecer, é difícil continuar sendo constante naquilo que nós intentamos fazer. E para a gente permanecer em Cristo, permanecer de forma constante, buscando a Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, nós não podemos ouvir a voz do inimigo, não podemos dar ouvidos à voz do inimigo. E se tem algo que o diabo tenta na nossa vida, eu sei disso, você sabe disso, é botar a gente para baixo. Tudo aquilo que a gente tenta fazer, o diabo coloca, não, mas isso não vai dar certo, é melhor tu desistir, tu não tem força, tu não consegue, tu não tem entendimento para fazer isso. Foi maravilhoso, a gente estava aqui agora, hoje de manhã. Eu queria também parabenizar o pessoal que fez o Enem Bíblico, amém? Uma salva de palmas para esse pessoal, gente. Eles passaram 2 horas aqui fazendo uma prova. Foi maravilhoso, testando os conhecimentos bíblicos. E nós não podemos dar ouvido à voz do inimigo. Nós temos que permanecer firmes, fiéis em Deus. Amém? Projeta para mim o Salmos 42, versículo 5. Salmos 42, 5. Amém. Diz assim: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? O salmista aqui nesse momento, ele está orando. Ele está, na verdade, ele está falando para a alma dele. A alma dele se encontra abatida, não sei que circunstâncias ele se encontrava ali. Talvez seja circunstâncias financeiras, talvez seja problemas familiares, talvez seja qualquer tipo de problema. Mas ele se encontrava aflito. E nesse momento de aflição, ao invés dele murmurar, ao invés dele jogar tudo para o alto e desistir, não, ele olha para a alma dele que está abatida, ele diz: por que está abatida a minha alma? Por que se perturbas? Espera em Deus. Amém? O Senhor está dizendo para você nessa noite: espera em mim. Espera em mim. Por que você se abate? Então, o salmista ali, ele estava naquele momento, ele estava pregando para ele mesmo. E eu lembro que eu estava assistindo uma pregação um tempo desse, e que falava justamente isso. O tema da pregação era pregue para você mesmo. Eu achei interessante pelo título, eu fui assistir e eu achei muito, muito bacana. Ele falava lá todos os pontos, tudo aquilo que era importante você pregar para você mesmo, de você lembrar, porque são coisas que você não pode esquecer. São coisas que te fazem crescer, te fazem avançar, e você não pode deixar de falar isso para você mesmo. Assim como o salmista disse para a própria alma dele: espere em Deus, confia nele. Eu não sei o que tem te desmotivado ou te desanimado nessa caminhada, nessa virada de ano, mas eu quero te dizer que você tem um ajudador dentro de você. O Espírito Santo de Deus, ele serve para isso. Ele serve para te capacitar, para nos momentos difíceis ele te dá um up, ele te eleva, ele te bota para cima. Ele te lembra das coisas boas que o Senhor fez na sua vida e te mostra coisas maiores que Ele pode fazer na sua vida. Basta você crer. Quantos creem nisso? Então, enquanto a nossa alma, ela tenta sempre desanimar, desmotivar, dizendo assim: ah, não vai dar, ah, tu não vai conseguir, tu não tem tempo para fazer isso, você não consegue, você não tem capacidade para fazer. Mas só que a Bíblia diz que há uma força que nos capacita para fazer grandes coisas. Há uma força que nos capacita, e quem disse isso foi o próprio Jesus. Abre para a gente o Evangelho de João. João capítulo 14, versículo 12. Olha o que Jesus está dizendo para você nessa noite. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Amém? Solta aí. E outras maiores fará. Então o Senhor está dizendo: ei, o que tem te parado?
O que está tentando te parar? Existe uma força capacitadora dentro de você, que é a graça de Deus, que é o Espírito Santo de Deus derramado por causa daquela cruz, que te faz você fazer grandes coisas, coisas ainda maiores do que Jesus. E aí eu te pergunto, a sua alma tem motivo para ficar abatida? Ah, João, mas tu não sabe como é que foi esse ano de 2023, foi uma luta, foi luta atrás de luta. Mas eu sei como é que vai ser 2024, porque a palavra garante isso, vai ser melhor. Amém? Quantos creem que 2024 vai ser muito melhor? Sabe, a Bíblia nos mostra tantas promessas para a nossa vida, tantas coisas. Só que para a gente tomar posse disso, a gente precisa crer. A gente precisa ter fé e tomar posse daquilo que o Senhor quer entregar sobre as nossas vidas. Nesse ano que está começando, a gente vê aquela árvore cheia de frutos, para que aquela árvore que é a nossa igreja, que é a nossa vida, frutifique, nós temos que crer nessa promessa. Não adianta a gente olhar para aquela árvore e dizer, ah, vai dar certo. Não, você tem que crer, vai dar certo em nome de Jesus, porque eu estou empenhado para fazer isso, porque eu vou chamar outra pessoa, eu vou pregar, eu vou falar na minha célula, eu vou me envolver mais na igreja, porque o Espírito Santo nos capacita para isso. Amém? Deus tem muitas promessas para a nossa vida. E para a gente viver isso, a gente tem que estar sempre no centro, alinhado com os propósitos, com os planos dele para nós. A gente não pode viver só um evangelho de manutenção, de vir aqui no domingo, aí ouve uma palavra, é edificado, cresce, glória a Deus, aí espera o próximo domingo, ou então vem no capacitando quando dá, e aí é cheio de novo, e aí depois espera mais outro momento de louvor para poder adorar o Senhor, depois vai para casa, espera o próximo, só fazer a manutenção daquilo que já foi transformado. Mas Deus não quer isso. Deus quer que a gente viva a palavra dele todos os dias, na nossa casa, todos os dias. Ah, eu estou pegando ônibus, cara, eu cansei de estar pegando ônibus, eu de manhã antes de sair, quando eu vou pegar o ônibus, eu baixo logo uma pregação todinha, boto no fone de ouvido e vou ouvindo uma pregação no caminho todinho. Normalmente, para São Luís, os lugares são distantes, né? Normalmente leva pelo menos 1 hora para poder chegar no lugar de ônibus. De carro é tão mais rápido, mas de ônibus leva mais ou menos 1 hora. É o tempo de uma pregação certinho. Eu baixo uma pregação ali e vou ouvindo até eu chegar no meu destino. Mas porque eu quero viver a palavra de Deus. Eu quero ser cheio não só no domingo, não só no culto Salt, eu não quero ser cheio só no capacitando, eu quero ser cheio todos os dias, a todo momento. Nós precisamos viver na prática isso que Jesus ele tem nos ensinado, porque senão a gente corre sérios riscos de acabar vivendo uma vida que não foi Deus que planejou para nós. Quer ver? Ó? Se a gente não viver na prática aquilo que Jesus nos ensina, a gente acaba fazendo as coisas tudo no modo automático. Não sei se você já enfrentou isso. Eu já enfrentei isso. De chegar aqui, vim no louvor, porque eu tenho que vir no louvor. Estou ouvindo, ensaio, depois culto, depois casa, depois capacitando, aí canta no capacitando, aí vai para ouvir palavra, reunião, volta para casa, trabalho, faculdade, aí vive no piloto automático, vem para a igreja, canta os hinos, faz tudo, mas não se empenha em nada, não foca naquilo, não se entrega por completo. Ou pior, tem muita gente que acaba caindo na religiosidade. E a religiosidade é mais complicado porque o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas que quem está na graça, quem está vivendo o favor de Deus, os Gálatas, eles decaíram da graça. Ou seja, eles estavam pregando a graça, mas eles estavam vivendo uma religiosidade. Eles estavam indo para o culto, porque é obrigação, porque tem que fazer, porque senão Deus vai te amaldiçoar, porque senão Deus vai te punir. Mas só que Deus não trabalha assim. Ele entregou o único filho dele para morrer por nós, justamente para mostrar isso. E por fim, quem vive dessas duas formas só tem um final. Se não olhar para Cristo verdadeiramente, acaba abandonando. E é o que acontece em muitas igrejas. Eu estava estudando um pouquinho sobre isso e consequentemente, né, eu faço administração e o tempo médio de vida de uma empresa é 1 ano. Se ela sobreviver naquele primeiro 1 ano, então ela consegue ficar um pouquinho, se garantir mais no mercado.
Agora, normalmente é difícil uma empresa que você abriu hoje conseguir chegar a 1 ano de vida. E eu fui estudar na Bíblia e vendo outras pessoas também que estudavam sobre isso. E eu descobri que é mais ou menos esse período de tempo que a pessoa fica na igreja. 1 ano, a pessoa fica na igreja firme, tô ali envolvido, fazendo as coisas, mas acaba caindo nessas duas coisas que eu falo para vocês. Ou no piloto automático, ou acaba caindo na religiosidade, fazendo as coisas por obrigação, porque tem que fazer, ou então simplesmente fazendo as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, porque faz parte do dia a dia dela. E tudo isso gera um abandono da fé. E tudo isso gera a pessoa deixar de viver essa vida de igreja. A pessoa fica cansada dessa vida. E muitas vezes pensa, no mundo eu acho que é melhor, no mundo a vida é melhor, é menos corrida, é mais tranquila do que na igreja. Mas sabe, a verdadeira vida está aqui. Amém? A verdadeira vida está aqui. Eu não consigo encontrar, gente, no Enem, até que a pessoa está fazendo ali, né, aquela prova para poder ser aprovado, para poder conseguir uma boa faculdade, para poder conseguir um bom emprego, para poder sustentar a família. Tem um objetivo legal. Agora a pessoa vem aqui para o Enem, aqui, na chuva, que de manhã caiu uma chuva. Até para levantar da cama estava difícil. O pessoal vem aqui na chuva. Rosângela parou, veio de Uber, parou o carro assim, acho que o carro só abriu a porta e jogou ela saiu entrando aqui, se jogando pelo portão, no último segundo, portão fechando. E para quê? Para a glória de Deus. É porque a vida de Deus está aqui. A vida de Deus está aqui. E a gente não pode depender somente dos cultos para se fortalecer espiritualmente. Somente do ministério de louvor para conduzir a adoração. A gente tem que buscar mais, sabe? Deus se revela ao nível que a gente tem fome dele, ao nível que a gente busca ele. E a verdadeira mudança, ela depende de quanto você deseja que ele te transforme. Tem tanta gente que diz, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, Senhor, faz isso na minha vida, faz aquilo outro na minha vida, mas só que não se coloca no lugar da bênção. Não, Senhor, eu vou te adorar acima de todas as coisas. Eu creio que o Senhor pode fazer tudo. Eu creio que o Senhor sabe a minha necessidade. Sabe, o avivamento ele só acontece quando a gente entende isso. Ele só acontece quando a gente entende que eu não preciso esperar pelo outro. O mesmo Espírito Santo que habita em mim, que habita no pastor Ronildo, que habita no Jefferson, que habita no Fábio Júnior, habita dentro de cada um de vocês. Habita dentro da sua vida. Clame a Ele, busque a Ele todos os dias. Amém? E para que a gente possa desfrutar dessa vida constante em Deus, a gente precisa ter revelação. Repita comigo, diga revelação. Revelação de quê, João? De muitas coisas. Se você tiver revelação de pelo menos uma coisa aqui, você vai conseguir permanecer constante em tudo que você tentar fazer. É se você tiver revelação da graça de Deus. Amém? O que é ter revelação? As pessoas que tiveram cursão aqui, que fizeram cursão, sabem que a revelação é você conhecer algo novo, é você aprender algo novo, é como se as letras da Bíblia saltassem e você nunca mais passa a enxergar aquele versículo de outra forma. Isso é ter revelação da palavra de Deus. Estava pesquisando sobre isso e eu descobri que tem um sentido bacana de revelação também, que é revelação na fotografia. Quem é que lembra daquelas fotografias que tirava na máquina e ela tirava aqueles negativos que guardava num tubinho bem pequenininho? Para poder saber, tinha que olhar contra a luz assim para saber o que era a foto. Meu pai está aqui, ele é fotógrafo, né? Então ele tinha vários disso, tinha uma sacola, tinha várias fotos disso, desse jeito. E uma curiosidade é que se você não revelasse essa foto, você podia botar assim contra a luz, você conseguia olhar o que tinha, você conseguia olhar que tinha uma pessoa, às vezes dava para ver quem era a pessoa, mas não dava para ver os detalhes. Não dava para ver a cor.
Aí eu fui procurar o significado de revelação e estava dizendo lá, revelação é o conjunto das operações que tem por objetivo transformar uma imagem fotográfica latente em uma imagem visível e estável. Aí eu fiquei assim, visível e estável, eu gostei dessas duas palavras. Então a revelação da graça, ela nos muda de uma forma visível e estável. Quando você tem revelação da graça, você consegue realmente ter uma mudança, que as pessoas vão ver essa mudança e vão ver que você está melhorando, cada dia mais, cada dia mais. Ah, hoje ele não orava, mas hoje ele já está orando. É pouquinho, mas está orando. Amanhã ele já está orando um pouquinho mais. Cara, ele não lia a Bíblia, mas agora ele já está lendo a Bíblia. Mas amanhã ele já está fazendo propósito, amanhã ele já está lendo capítulos. Quando nós temos revelação da graça, a graça promove uma mudança visível e estável. Isso é revelação. A revelação não é uma coisa que acontece uma vez e pronto, acabou. Não, Deus sempre quer revelar mais e mais na nossa vida, amém? Deus sempre quer revelar mais e mais na nossa vida. Ainda mais se tratando da graça, que a graça é o quê? É o favor imerecido de Deus. É o favor entregue a nós através do Filho dele. Ele tem tantas coisas para falar conosco através disso. Sabe quantas vezes você já acordou de manhã com uma vontade assim de orar? Assim, umas 5 da manhã, o sol ainda nem nasceu, vou orar para aqueles que estão dormindo. Eu mesmo nunca tive vontade de fazer isso não. Mas eu já fiz. Sabe por que isso acontece? A Bíblia diz que o nosso espírito ele está pronto, mas só que a nossa carne é fraca. Então, nós sabemos o que temos que fazer, mas é difícil a gente fazer. Porque a nossa alma, aquilo que a gente viu lá, o salmista dizendo, porque está batido a minha alma, espere em Deus. A nossa alma, ela só quer o que é confortável para ela. A nossa alma, ela só quer, enquanto está tudo bem, enquanto está tudo fluindo bem, está tudo tranquilo, está tudo na paz. Agora, quando as coisas começam a dar errado, a gente pensa, como tem outro salmo que diz, às vezes eu olho e me perguntam, onde está o teu Deus? Alguém já chegou para ti e perguntou, onde é que está o teu Deus? Por que está acontecendo isso na tua vida? Com Jó isso aconteceu, o povo dizia assim, Jó, por que tu não te arrepende? Tu tem pecado demais, é por isso que isso está acontecendo na tua vida. A carne, a nossa alma, na verdade, ela só quer o que é confortável para ela. Por isso que é muito difícil para muitas pessoas evangelizar, é difícil às vezes orar por outras pessoas, ministrar. Aqui no louvor mesmo, a gente ainda enfrenta aqui uns atritos com relação a ministrar, porque tem gente que pensa, não, acho que ainda não estou pronto para ministrar, ainda não mereço, ainda não dá. Mas só que é porque a gente quer. Quantos aqui querem orar pelas pessoas e as pessoas serem curadas? Quantos aqui querem profetizar bênção na vida de outras pessoas e aquilo ali realmente acontecer? Mas sabe por que não acontece? Porque quando a gente tem esse desejo, a alma vem e diz, não, tá louco, isso não acontecer. Eu lembro de uma outra pregação que eu assistia que dizia justamente isso. Dizia que ele chegava, ele sempre tinha esse desejo, era um pregador, ele sempre tinha esse desejo de orar pelas pessoas para ser curada. Só que aí a alma dele sempre dizia assim, mas e se não acontecer? E se não acontecer, ele, mesmo, e se não acontecer eu vou passar vergonha. Mas só que ao mesmo tempo o espírito dele dizia, mas e se acontecer? Se acontecer, vai ser algo tremendo que vai acontecer aqui. Aí ele ia lá, orava, a pessoa era curada, aceitava Jesus. Porque é assim que acontece. Quando nós damos ouvido ao nosso espírito, as coisas acontecem. Quando nós damos ouvido ao espírito, as coisas mudam verdadeiramente na nossa vida. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Parece que há sempre uma grande barreira entre o que a gente sabe que é certo e o que a gente vai fazer. E o que a gente quer fazer. Sim ou não? É por isso que a gente tem que olhar todos os dias no espelho. Chega para o espelho, aponta o dedo para quem estiver na frente e diz assim, você não merece, mas Jesus morreu por você. Faz isso valer a pena. Faz valer a pena o sacrifício de Jesus. Olha para o espelho e diz assim, ele pagou o preço para te aproximar do Pai. Desfruta disso.
Olha para o espelho e diz: Ele te capacitou para fazer grandes coisas. Vai, faz tudo para a glória dele. Amém? Tem que fazer que nem o salmista disse lá no Salmos 42, versículo 5. Porque está abatido a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Você ainda vai louvar Ele. É isso que eu quero te dizer nesse ano de 2024. Se a sua alma está abatida, olha para ela e diz: por que você está abatida? 2023, sobrevivemos, estamos aqui vivos, todo mundo, amém? E tem tanta gente que não conseguiu sobreviver o ano de 2023. Eu lembro de meu primo passou um tempo ali no Socorrão, que ele se acidentou no interior, teve que vir para cá. E eu também lembro de uma vez que eu fui levar minha prima lá. Graças a Deus eu tenho uma saúde de ferro. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Amém. Tenho uma saúde de ferro, eu só vou no Socorrão para levar alguém, ou então na UPA para levar alguém também. Eu nunca fui para mim mesmo, porque Deus é bom na minha vida. Amém? Mas quando a gente chega lá, a gente vê coisas assim, meu Deus. Eu lembro que eu fui levar minha prima ela quebrou o braço, né? Aqui assim, quebrou o braço. Aí a gente estava esperando lá para ser atendida e tudo. Na hora que ela ia ser atendida, uma pessoa passou na frente, porque lá é assim, quando tem alguém pior, passa na frente logo. Aí a pessoa passou na frente, rapaz, o que será que aconteceu com esse cara? Ele estava todo sujo de branco, né? Aí parece que era um pedreiro que encostou num fio, estava na laje e caiu de lá de cima da laje. Aí eu fiquei, meu Deus, glória a Deus porque eu não estou assim, né? Glória a Deus porque eu consigo louvar o Senhor, porque eu posso te engrandecer, Senhor. Amém? Então, dê glória a Deus pelo que você tem hoje, por ter sobrevivido esse ano de 2023. Não sei como você finalizou ele, alguns finalizaram bem, outros finalizaram meio capenga, mas deu certo. 2024 vai ser melhor, amém? Abre aí para mim Lamentações 3, 21, do 21 ao 24, Lamentações 3. Diz assim, ó: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A minha versão da minha Bíblia, que eu anotei aqui, dizia assim, ó: entretanto, disso eu me recordo, e portanto tenho esperança. Ou seja, quando eu olho para isso, eu tenho esperança. O quê? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Diga assim: as misericórdias do Senhor não têm fim. Passa para o próximo. Elas renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E o próximo diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Amém? Quantos creem num Deus que Ele é bom, num Deus que a misericórdia dele não tem fim? Isso é motivo para a gente se alegrar, irmão. Você quer viver coisas extraordinárias nesse ano de 2024? Então prega para você mesmo. Isso daqui, ó, isso que Jeremias escreveu lá em Lamentações. Quando eu me recordo disso, eu tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E a sua bondade e a sua misericórdia se renovam a cada manhã. E grande é a sua fidelidade, Senhor. Eu creio, Senhor, que mesmo no momento de luta, de dificuldade, as suas misericórdias, a sua bondade, ela não tem fim. A gente precisa pregar isso todo dia para nós mesmos. Tem um versículo que eu olhei, eu me apaixonei por esse versículo. Não sei se você já ouviu ele. Se você trouxe caneta, anota aqui. Anota. Se não trouxe caneta, pega o celular e digita esse versículo. Está lá em Tito 3. A gente vai ler do 4 até o 7. Tudo isso é introdução, irmão. Só para te mostrar que nós temos que olhar para aquela cruz ali e ver o sacrifício de Cristo na nossa vida. Isso vai fazer com que a gente tenha força para vencer qualquer barreira na nossa vida. Amém? Olha o que diz lá em Tito 3. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador,
a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Quando eu li esse versículo, uau! Isso é todo o plano de salvação, isso é a graça de Deus, isso é a demonstração do amor de Deus. Eu acredito que esse versículo aqui, ele era para estar concorrendo junto com João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vou falando aqui, vai projetando aí, o versículo 4, que ele diz assim, ó. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, o seu amor para com todos. O que ele está dizendo aí? Que ele manifestou a sua bondade para com todos nós. Como? Enviando o seu Filho. Então nós temos que agradecer a Deus todos os dias por Ele ter dado o seu Filho para a gente. Sabe, você tem que olhar para Deus e dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor mandou o seu Filho aqui para nós. Porque senão a gente estava ferrado. Só isso gera um motivo para que a gente se alegrasse para esse ano inteiro e para o resto da nossa vida. Amém? Quantos aqui são alegres pelo que Jesus tem feito? Eu lembro de um exemplo de um missionário. Eu estava ouvindo esse testemunho num podcast. Aí eu lembro do exemplo de um missionário que ele foi para a África, né? Fazer trabalho missionário. Foi levar água, brinquedos, Bíblia, comida e a palavra de Deus também, né? E aí uma mulher chamou a atenção dele, porque ela tinha um sorriso muito bonito. Tipo assim, ela ostentava um sorriso lindo. Esse pessoal que vive na África, eles têm esse sorriso branco, bonito, né? São sorridentes, alegres. E ele se incomodou com aquela alegria. Ele, cara, aquela mulher é muito alegre. E aí ele chegou para ela, você não quer comer uma comida aqui? E tal. Aí ela disse assim, não, tudo bem, dá para as crianças já estão com fome, elas podem repetir. Tá bom. Aí depois ele foi para ela de novo, não, mas você não quer comer, tem certeza e tal, puxando um papo com ela. Ela disse, não, pode dar para as crianças, eu estou bem aqui. Aí ele achou estranho aquilo, ela passou o dia inteiro, não comeu nada. Aí ele chegou para ela e perguntou, acho que tu já comeu, né? Por isso que tu está recusando a comida. Ela disse, não, na verdade eu não como há 12 dias. Aí ele ficou, caramba, é porque eu queria dar para as crianças, porque as crianças passam pelas mesmas dificuldades que a gente. Aí ele disse, cara, mas como é que você passa 12 dias sem comer e tá com esse sorriso tão grande, parecendo um sorriso de Eliã, né? Como é que você passa 12 dias sem comer e tem esse sorriso tão grande? Aí ela disse, é porque a minha alegria não vem da minha barriga, a minha alegria vem de Jesus. Sabe, em Cristo nós temos tudo que precisamos para ser felizes. Muitas pessoas pensam, eu preciso ter o carro do ano, eu preciso ter uma casa nova, eu preciso ter um namorado, eu preciso ter um marido, eu preciso ter não sei o quê, eu preciso ter aquilo outro, mas o que o Paulo diz? A graça de Cristo nos basta. Amém? Lá no versículo 5. Aí, está segurando aí? Glória a Deus. No versículo 5 ele diz, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do seu Espírito Santo. Ele está dizendo aí que não é pelas nossas obras, mas sim pela misericórdia de Deus que nós somos salvos. Você precisa dizer isso todo dia para você mesmo. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu fiz, não é pelo que eu faço e nem pelo que eu posso fazer. É porque Ele é bom, é porque Ele é fiel, é porque Ele me amou tanto que deu seu único filho. É por causa disso. A graça de Deus é o motivo de nós não sermos consumidos. Amém? No versículo 6. E Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É aquilo que a gente sempre prega aqui na igreja. Ele derrama o seu favor sobre nós, não é um pouquinho, não é mais ou menos, não é meia boca. Ele derrama o favor dele sobre nós ricamente. Diga, ricamente. Diga assim, eu sou abençoado. Com fé, eu sou abençoado. É isso que o Senhor está dizendo para você.
Receba essa revelação de que em Cristo nós somos completamente abençoados. Nós temos em Cristo tudo que nós precisamos. Ele sabe de tudo que você precisa. Ele sabe tudo que eu preciso. Ele só nos convida para descansar nele e desfrutar daquilo que ele tem para nós. Projeta aí Mateus 6, 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um destes. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Os gentios é que procuram essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Por enquanto só tem. Sabe, acho interessante que ele diz, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Ele está querendo dizer, porque aqueles que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. Ou em outras palavras, ele está dizendo, porque aquele que não tem revelação do amor de Deus é que se preocupa com todas essas coisas. Porque se você conhecesse o amor de Deus, você não estava preocupado com isso. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E se Ele veste o lírio do campo melhor do que Salomão, e Salomão foi considerado o rei mais rico da história. Se Deus veste a erva do campo mais bonita do que Salomão, e a erva do campo no dia está aqui, no outro dia já foi lançada no fogo, ainda mais cada um de nós. Você precisa pregar isso para você todo dia. Cara, se Deus consegue alinhar todos os astros, se Ele consegue manter a terra girando todo dia, sem parar, se Ele consegue manter a nossa temperatura, que às vezes está muito quente, mas aí depois vem uma chuva, depois volta a ficar quente de novo. Mas tudo isso é porque Ele tem cuidado de nós. A coisa mais louca que a gente pode ver, o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, é que se um pequeno inseto, um pequeno animal, uma coisa que é insignificante deixasse de existir, a ciência diz que tudo estaria condenado. Mas Deus, Ele nos ama tanto que Ele pensa nos mínimos detalhes. Ele pensa naquela formiguinha que não pode deixar de existir. Ele não vai pensar em você, Ele não vai pensar em mim. Você precisa pregar isso todo dia para você. O favor de Deus, a graça de Deus, ela não se derrama de forma simples, de forma meia boca, como eu falei. Ela se derrama ricamente na sua vida. Amém? Versículo 7. Tito 3:7. Já é o final. Tito 3:7, ele diz que a justificação, ela nos torna filhos, amém? Olha lá, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, a justificação, ela nos torna herdeiro. E só é herdeiro quem é? Filho. A justificação, ela nos torna filhos. Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Levanta a mão, não tem medo não. Vem aqui à frente. Brincadeira. Brincadeira. A justificação, ela nos torna filhos. Aos pais, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês dizem não para o filho de vocês? Diz ou não diz? Vocês dizem não porque vocês odeiam ele ou porque vocês amam eles? Se você for ver os 10 mandamentos, daqueles 10, 7 deles é não. Não adulterarás, não furtarás, não desejarás a mulher do próximo. Não, isso aí mesmo, família. Será que Deus diz não? É porque Ele não quer que a gente viva uma vida boa? É porque Ele não quer que a gente usufrua dos prazeres da vida? Não, é porque a Bíblia mesmo diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas que no final é de morte. E o Senhor, Ele sabe o final do nosso destino.
E é por isso que ele diz não. Os não de Deus, a palavra diz que ele corrige a quem ama. Amém? A gente precisa entender que a porta aberta, ela é de Deus, é Deus nos favorecendo, é Ele abençoando a gente, é Ele demonstrando o caráter dele de Pai e nos abençoando. Glória a Deus por isso. Mas às vezes quando a porta se fecha, também é Deus sendo Pai para nós, livrando a gente, nos guardando, nos preparando para o futuro, que a gente não sabe, mas Ele está preparando. Amém? Quantos aqui esperam algo de Deus? Ele pode te dar infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar. Sabe, tem gente que fica, eu não, que eu já achei minha pessoa especial, graças a Deus, que está ali no Kids, Adriane, minha noiva, aleluia, mas tem muitas pessoas que aguardam alguém especial e tudo. Deus está preparando. Ele quer que cada um de nós, Ele quer que a gente tenha uma família feliz, uma família estável e sobretudo uma família que ame isso aqui, que ame estar na casa do Senhor. Ah, mas por que aqui não acontece agora? Porque não é no nosso tempo, não é na nossa vontade. Como eu falei, o não de Deus, Ele nos preparando e a maioria das vezes Ele nos livrando de algo. Eu lembro de José, já vou contar o exemplo dele, mas vamos ler aí Provérbios 16, 9. Provérbios 16, 9. Eu li esse versículo também, eu achei maravilhoso. Provérbios 16, 9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quando eu li esse versículo, caramba, eu tive uma revelação ali na hora. Esse versículo está dizendo, o homem ele tem planos, ele tem sonhos, ele planeja, eu quero chegar ali, aquele ali é meu objetivo. Mas a Bíblia diz que o homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Tu quer aquilo dali? É bom? Beleza. Mas eu é que vou dizer o direcionamento. Eu é que vou dirigir os seus passos. Assim foi na vida de José. Você lembra do sonho que José teve? Quem é que lembra? Quem conhece o sonho que ele teve? Ele estava de pé e todos os outros estavam ajoelhados, diante dele. Ele teve esse sonho. E esse sonho foi o Senhor que colocou no coração dele. José poderia ter dito assim, eu tenho esse sonho. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer para alcançar esse sonho? Eu vou estudar, vou aprender egípcio, vou entrar na faculdade lá do Egito, vou conseguir um bom emprego, vou passar no concurso público no Egito, vou subir de cargo em nome de Jesus, vou crescer e até que eu consiga ser o governador do Egito. Vai dar certo, eu vou lutar atrás, eu vou conseguir. Você já imaginou se José consegue isso com o esforço dele? Aí ele vai chegar lá de pé, todo mundo lá diante dele, os irmãos dele, que diziam que ele nem ia dar em nada, que não era nada. Como será que ele ia agir com os irmãos dele? Eu tenho certeza que não ia ser como ele agiu. Ele chamou logo a casa dele todinha, vem todo mundo para cá, vamos dar terra para todo mundo aqui vai trabalhar, todo mundo aqui vai ter comida, não vai faltar nada. Isso porque ele teve sonho, mas o Senhor dirigiu os passos dele. Ah não, José, mas espera aí, tu vai ser vendido como escravo. Ah não, mas tu vai ser comprado. Ah não, mas tu vai ser acusado injustamente, tu vai ser preso. Depois vai interpretar um sonho, depois vai ser liberto, e aí sim você vai virar um governador do Egito. Foi porque ele tinha capacidade? Não, foi pela graça de Deus. Em que outro lugar você conhece que um escravo consegue virar um governador de uma nação? Não tem como, é só Deus. E muitas vezes é Deus falando para você, ei, eu estou fazendo as coisas, pode não parecer, mas eu estou fazendo as coisas, eu estou alinhando as coisas, para que na frente você não diga, foi mérito meu. Não, foi mérito de Deus, porque sem Ele eu não estaria nem aqui. Você tem um sonho? Espere em Deus, que Ele está traçando o melhor trajeto para você poder alcançar. Amém? Porque o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os passos. A gente precisa pregar isso todo dia para nós mesmos, porque senão a gente está ferrado, a gente vai viver baseado naquilo que a gente vê, e se a gente não vê, a gente vai, não sei que não é de Deus, não estou vendo, as coisas não estão se alinhando, não está acontecendo, eu desisto.
Se a gente não vê as coisas acontecendo, a gente desiste mesmo, porque, como eu falei antes, a nossa alma, ela quer descanso, ela quer o que é mais confortável. Se a gente não viver guiados pelo Espírito Santo, nós não conseguimos viver plenamente aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Nós precisamos pregar para nós mesmos todos os dias que nós não somos bons, que nós somos maus por natureza. O Evangelho, ele nos ensina isso, que nós precisamos de Cristo todos os dias para nos transformar, para fazer de nós alguém melhor. A gente precisa de Cristo todos os dias. Tem muita gente que pensa que a salvação é eu aceitei Jesus e pronto. Eu aceitei Jesus, meu lugar no céu está garantido, glória a Deus por isso. Mas o Senhor quer uma vida muito melhor para você. Ele quer uma vida de transformação todos os dias, uma transformação constante, como eu já falei, constantes em Cristo. Nós precisamos de Jesus. Você precisa pregar isso para você todo dia. Eu preciso de Jesus todo dia. Eu preciso de Jesus para ser um marido melhor. Eu preciso de Jesus para ser uma esposa melhor. Eu preciso de Jesus para ser um pai melhor, uma mãe melhor. Eu preciso de Jesus para ser um discípulo de Cristo melhor. Eu preciso de Jesus para ser um servo na igreja melhor. Nós precisamos de Jesus. Projeta aí João 15:5. João 15:5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós só frutificamos quando estamos nele. Porque a gente observou essa colheita nesse ano de 2023. No culto da virada foi maravilhoso aquele vídeo que foi projetado aqui, todas as bênçãos, aquela música que ninguém aguenta mais. Deus, eu tenho tantas bênçãos, né? Tudo isso é por quê? Porque nós temos Ele. Glória a Deus por isso. Nós temos Cristo e nós frutificamos quando estamos nele. Quando estamos nele, nós nos tornamos alguém melhor. A gente precisa olhar para Jesus todos os dias, se a gente quiser ser transformado. Projeta aí 2 Coríntios 3:18. Irmão, eu não trouxe a Bíblia aqui, mas tá o celular aqui, tá os versículos, tá tudo aqui. Glória a Deus. Está tudo aqui. 2 Coríntios 3:18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Sem contemplar a Cristo, a gente não consegue viver essa vida de nova criatura. Essa palavra de Deus não consegue ser liberada na nossa vida se a gente não estiver conectado com Cristo. E a gente precisa pregar isso todo dia para nós, se a gente quiser viver uma vida constante em Deus. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Nós temos toda sorte de bênção em Cristo. Tudo é em Cristo. Então a gente precisa de Cristo, amém? Quantos aqui creem que você precisa de Cristo? Então fique de pé nessa noite. Entenda que o Senhor tem coisas grandiosas para a sua vida. Amém? Deus quer te fazer frutificar. Ele quer te fazer prosperar. Ele quer te fazer crescer. Ele quer te dar revelação. Mas tudo isso você precisa falar para a sua alma: ei, ouve o que a palavra de Deus fala sobre ti. Ouve o que a palavra de Deus declara na sua vida, o que a palavra de Deus fala sobre você. Que o Espírito Santo de Deus fala sobre você. Senhor Jesus, o seu sangue, ele é suficiente para nos limpar de todo o pecado. Senhor, o teu sangue, a tua cruz, Senhor, nós não podemos deixar de olhar para ela. Nós não podemos deixar de contemplar a tua cruz e a tua graça, Jesus. Nesse ano de 2024, que você não possa olhar para aquilo que você não conquistou em 2023, mas que você venha olhar para Cristo, porque só em Cristo você consegue frutificar muito, muito, muito mais. Eu gosto de lembrar daquele versículo que
Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, eis que eu deixei tudo para te seguir. O que eu vou ganhar com isso, Jesus? E o Senhor diz: não receberás 100 vezes mais do que tudo quanto deixou, em casa, em família, em emprego. Essa é a recompensa que nós temos. Essa é a recompensa que nós temos. Sabe, Deus é a maior recompensa que nós podemos pedir. Deus é a maior recompensa. A sua salvação, a sua graça, nada pode se comparar a isso. Que você não seja marcado pela mais profunda intimidade com o Senhor na sua vida. E você precisa meditar isso todos os dias. Você precisa buscar isso todos os dias. Todos os dias você precisa meditar sobre a graça, sobre o favor de Deus. Não é porque você merece, não é porque você é bonzinho, não é porque eu mereço, nem porque eu sou melhor. É porque Ele me amou primeiro. É porque Ele decidiu se entregar ali na cruz. É porque Ele decidiu caminhar aquele caminhar doloroso. É porque Ele decidiu sofrer, apanhar por mim e por você. Projeta aí pra gente de novo Tito, capítulo 3, versículo 4. Ele diz: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos nós. O amor dele é para todos nós. E ele manifestou esse amor dele, essa benignidade, entregando o nosso Salvador. Não pelas obras, não é pelo que nós podemos fazer, não é pelas obras que nós praticamos. No versículo 5, é mediante o seu lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É mediante aquele sangue que foi derramado ali. Não é por obras que nós podemos praticar, é porque Ele decidiu se entregar. Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos herdeiros. Nós somos justificados pela graça de Deus. Nós somos filhos de Deus. E nós precisamos ter esse entendimento todos os dias e ter essa revelação de quanto o nosso Senhor nos amou. Filipenses 2:6 diz assim: pois ele subsistindo em forma, Filipenses 2:6, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Esse foi o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Isso aqui é Jesus demonstrando o amor dele por nós. Nós precisamos pregar isso todos os dias na nossa vida. Que antes a si mesmo ele se esvaziou, se humilhou e assumindo forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. Foi por mim e foi por você. Foi por mim e foi por você que Ele entregou. Foi por mim e foi por você que Ele decidiu sofrer aquela morte. E hoje a gente vai participar aqui da ceia, a ceia do Senhor. A gente sempre faz isso e é algo maravilhoso, mas a gente vai declarar nessa noite que o Espírito Santo de Deus, Ele vai fazer coisas grandiosas na nossa vida através desses elementos. Lá em 1 Coríntios 11, 28 ao 29 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Esse versículo ele é muito lido, ele é muito falado sobre isso, sobre examine-se o homem, pois, a si mesmo. Não toma de qualquer jeito.
Olha, cuidado com o que você fez, cuidado com o que você pensa, cuidado com a sua trajetória até chegar aqui, porque dependendo dessa trajetória, você não vai poder comer, não vai poder participar da ceia do Senhor, porque você vai estar trazendo juízo para si. Mas esse ato de se examinar, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha para si mesmo, você merece? Não, Cristo merece. Então você pode participar. E esse ato de se examinar, ele não é para ser aplicado só durante a ceia. Esse ato de se examinar, ele é para ser feito todos os dias. Sabe o que o apóstolo Paulo dizia lá em Romanos 7,18? Ele dizia: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuar. Ele está dizendo: eu não sou digno de nada, eu não consigo fazer nada por mim mesmo, eu não posso. Eu bem sei que eu não posso. Então nessa noite eu quero te dizer: examine, pois, a si mesmo. Você é digno de tomar a ceia do Senhor, você é digno de participar do corpo e do sangue de Deus. Ninguém é digno, só Jesus. Abre aí Romanos 3,10. Romanos 3,10 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A gente vai participar desse momento da ceia, vinho, o pão, participar do corpo, do sangue de Cristo, mas não porque nós merecemos, porque a palavra diz que não há nenhum justo sequer, mas sim porque Ele se fez homem, Ele se humilhou e se esvaziou para que nós pudéssemos nos tornar justos, para que a gente pudesse ser justificado. Quantos justificados nós temos aqui hoje? Romanos 3,24 diz: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. Tudo isso é por causa dele. Quando a gente crê nele, a gente pode participar do pão, participar do vinho e viver nesse reino maravilhoso, viver essa graça maravilhosa. Deus Santo, leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus é seu Deus sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele. É sobre isso que fala a tua cruz. É sobre isso que fala o teu sacrifício, Jesus. É sobre isso, Senhor. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somente o teu sangue, Jesus. Só o teu sangue pode nos fazer, Senhor, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A cruz
mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós. Aproveite esse momento para participar conosco. Participe desse momento. Participe do vinho, participe do pão. Vamos declarar sobre as nossas vidas que nós somos lavados de todos os pecados, que nós temos restauração por meio de Cristo Jesus. Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como. Você já foi aceito. Você já foi aceito pelo Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Nós queremos exaltar o Teu nome, Jesus. Nós queremos participar desse momento, Senhor, da melhor forma. Nós te rendemos graças, Senhor. Nós te rendemos graças, Senhor. Tudo é por causa dele. Tudo é por causa dele. Agora, antes da gente ceiar, eu queria que nós refletíssemos um pouco sobre o significado de cada elemento desse. Sabe, sempre que acontece esse momento da ceia, sempre que acontece esse momento aqui, eu sempre fico pensando assim, cara, o sangue de Cristo tem poder. Eu fico aqui do louvor, aqui atrás, o sangue de Cristo tem poder. O corpo de Cristo tem poder. Não tem como fazer isso de qualquer jeito. A Bíblia diz que na noite que Jesus foi traído, Ele juntou todos os seus discípulos. Quantos aqui são discípulos de Jesus? E aí Ele partiu o pão, Ele repartiu o vinho. E diz lá em Lucas 22:19: e tomando o pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. O pão, ele representa o corpo de Cristo. O pão, ele representa a carne de Cristo. Pegue seu pão, olha para ele. Esse pão, ele representa o corpo de Cristo que foi esmagado, que foi moído. Todo aquele caminho da cruz, ele foi transpassado, ele foi ferido. E esse pão, ele representa toda a maldição, toda a dor, todo o sofrimento, toda a enfermidade que o nosso distanciamento de Deus causaria, e que era para ter vindo sobre nós, mas que Ele levou sobre si. Então, olha para o seu pão e declare: nesse pão eu tenho a cura, porque Ele sofreu, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Aleluia. Lucas 22:20 diz: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado em favor de vós. O vinho, ele representa o sangue de Cristo, que é suficiente para redimir toda a humanidade, que foi derramado pelos açoites, que foi derramado pelos cravos que transpassaram Jesus nas suas mãos, nos seus pés. Ele representa a nossa purificação.
Ele representa a nossa redenção, o perdão de todo e qualquer pecado que nos separava de Deus. Está na sua mão agora. Olha para o cálice, olha para o sangue de Jesus e declara: por meio desse vinho, que representa o sangue do meu Salvador, eu tenho paz com Deus. Graças a Ele, não há nada que possa me separar do seu amor. 1 Coríntios 11:26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós participamos do pão e participamos do vinho, nós estamos declarando que Ele morreu por nós e Ele ressuscitou. Mas não só isso, que Ele virá para nos buscar. Amém? Quantos declaram isso nessa noite? Então participe do pão, participe do vinho. E nessa noite começa a declarar que você é livre no Senhor. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare: eu sou livre. quantos livres nós temos aqui hoje? Eu sou livre. Então diga: nada além do sangue. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Senhor, não há nada que possa nos separar do Teu amor hoje, Jesus. Não há nada que possa nos separar do Teu amor, Senhor. Não há pecado, Jesus. Não há transgressões, Senhor. Não há nada que nós possamos fazer que vai nos afastar do Teu amor, Senhor. Nós somos livres em Ti, Jesus. Nós somos livres em Ti pelo sacrifício que o Senhor fez ali na cruz. Não nos deixe, Senhor, esquecer dessa graça. Não nos deixe esquecer, Senhor, desse favor derramado por nós. Não nos deixe esquecer desse favor que vai nos capacitar para sobreviver esse 2024 e no ano de 2025 contar muito mais bênçãos, porque nós estamos em Ti. Porque nós temos um Deus maravilhoso, porque nós temos um Deus que nos ama, porque nós Te amamos e nós queremos viver para Ti, Jesus. Alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. É tudo por causa dele. Alvo mais Sabe, que a neve, querido, creia. É tudo por causa do sacrifício dele. alvo mais que a neve. Nós adoramos, nós nos reunimos, Se nesse porque Ele nos amou primeiro. lavado, mais alvo que a neve serei. E nesse momento, quantos livros nós temos aqui hoje? Eu não sei se há alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador.
Mas depois de ouvir essa mensagem, depois de ver essa manifestação da comunhão de Deus entre os irmãos, se você quiser tomar essa decisão hoje, tomar a decisão mais importante da sua vida, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós queremos como igreja orar pela sua vida. Nós queremos como igreja abençoar esse ano de 2024 na sua vida e declarar que Jesus nunca vai faltar. Tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Aleluia. Mas se alguém aqui também no nosso